Tarô, o oráculo do nosso inconsciente. O tarô é geralmente associado às cartomantes, às coisas esotéricas, mágicas, ancestrais ou algo muito distante da racionalidade e da ciência tradicional. O fato é que todo o seu simbolismo está mais próximo do nosso cotidiano do que imaginamos. Muitas personalidades importantes perceberam este fato em diferentes épocas, assimilando e repassando todo o conhecimento que este oráculo pode proporcionar. Carl Gustav Jung, famoso psicoterapeuta que fundou a psicologia analítica, foi uma dessas pessoas. Jung estudou muitos conceitos e cunhou muitos termos que hoje são amplamente conhecidos como extroversão, introversão, arquétipos, inconsciente, sombra, complexo, sincronicidade, entre outros. Ele descreve os símbolos do tarô como arquétipos do inconsciente coletivo, ou seja, tudo o que habita a parte mais profunda do nosso ser. Devemos encarar o tarô como uma ferramenta para desvendar o nosso inconsciente, o que nos permite analisar e interagir com o nosso rico mundo interior. Nas cartas do tarô, podemos projetar nossos sentimentos e pensamentos, entendendo melhor o que nos cerca e o nosso papel neste momento. O tarô nos convida a aprendermos mais sobre nós mesmos e vivermos em alinhamento com as poderosas forças do universo. O tarô ele é dividido entre 22 arcanjos maiores e 56 arcanjos menores. Os arcanjos maiores representam basicamente a jornada de evolução do homem, sendo contada através de símbolos ancestrais. Os significados de tais cartas ilustram a estrutura e da consciência humana, contendo lições de vida profundamente significativas passadas de geração em geração. Já os arcanjos menores, 56 cartas, enquanto os arcanjos maiores representam as diretrizes superiores, as providências divinas que dificilmente podemos escapar, os arcanos menores agem dentro do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas e atitudes, assim como o papel e a influência de outras pessoas em relação à nossa vida. Eles são divididos em 4 elementos: paus, copas, espadas e ouros. E o que é o tarô, na verdade? O tarô é um guia, um espelho que reflete todo o espectro da experiência humana através de arquétipos. Por ter sido utilizado ao longo dos séculos basicamente como instrumento de adivinhação, onde os seus significados para este fim são derivados da Cabala, da vertente mística do judaísmo e também da alquimia medieval, aos poucos foi perdendo suas características originais. Para resgatarmos todo o seu simbolismo e entender o seu potencial, devemos voltar no tempo em busca de várias de nossas heranças culturais mais importantes, quando o tarô era tido como fonte de sabedoria e compreensão do coração e da mente, não apenas como uma bola de cristal. Sim, o tarô é algo ancestral, baseado em nossos sistemas divinatórios. Muitas pessoas acham que sua total criação é única e data da Idade Média, mas suas referências são muito mais antigas, incluindo valores egípcios e da Grécia Antiga. Quanto aos egípcios, em vez de cartas, utilizavam amuletos, fichas, tabuleiros como sistemas divinatórios. Por ser um sistema de significado oculto e orientação esotérica,
o tarô foi limitado a manter-se escondido e marginalizado na Europa medieval. Disfarçar o tarô como um jogo era uma forma de permitir que os praticantes continuassem seu uso sem serem perseguidos pela igreja. O nosso baralho tradicional que usamos em nossos jogos e momentos de diversão, na verdade, é uma derivação mais simples do tarô. Genial, não é mesmo? Quem poderia imaginar na época que um simples deck de cartas era, na verdade, um oráculo que reunia toda a jornada da experiência humana? Em dado momento, o tarô já foi chamado de livro de fotos do diabo pela Igreja Católica, onde muitos hereges que utilizavam foram mortos durante a Inquisição. É por isso que muitos registros da sua história são cronologicamente irregulares. Historicamente, o tarô parece ressurgir em registros apenas em determinadas épocas. Os que o conheciam sempre utilizavam, mas apenas secretamente e quando realmente precisavam. É perfeitamente entendível que as pessoas que nunca tiveram contato com o tarô pensem coisas do tipo, mas são apenas cartas e imagens, como isso pode dizer algo sobre a minha vida? Ou ainda, de forma mais direta, eu não acredito em nada dessas bobagens. Saiba que não há problema algum com estas ou outras opiniões similares, mas, assim como acontece com a astrologia, é muito importante dar o seu veredito final em relação ao assunto apenas após transpassar o véu das opiniões rasas e se aprofundar um pouco mais no assunto. Sendo assim, esta área é um convite à reflexão e à experimentação dessa rica ferramenta de autoconhecimento. Os oráculos possuem primeiros elos entre seres humanos e as divindades. O tarô é um dos artefatos que faz esse papel, de nos aproximar desse algo superior, transcendente e oculto. Seu estudo representa uma viagem de descoberta interior, onde passamos a nos conhecer melhor para agirmos de acordo com a nossa verdadeira essência. É uma ferramenta que contém símbolos que guardam os seus fundamentos, os segredos do universo, e dando a oportunidade de desvendá-los para obter respostas diversas. O tarô não é determinalista nem influencia o rumo dos acontecimentos, apenas indica as circunstâncias presentes no momento e as energias envolvidas no seu desenvolvimento, ou seja, aquelas com maior potencial de acontecer. Saiba que o tarô é algo naturalmente relacionado à astrologia, onde há uma correspondência alquímica, um signo astrológico e um número para cada arquétipo. As 78 cartas podem ser consideradas uma jornada que ajuda a abrir portas que melhoram a nossa compreensão do passado e do presente, fazendo com que assim consigamos aguçar nossa percepção do futuro. É uma ferramenta que nos inspira a perceber o melhor, o que podemos realizar e qual o nosso papel como protagonistas das nossas vidas. A palavra arcano significa basicamente segredo, oculto, mistério. Neles se encontram os mistérios da natureza humana, as respostas a todas as nossas questões da humanidade. No tarô, existem dois grupos de cartas. Os arcanos menores, que somam 56 cartas, 14 de cada naipe, e os arcanos maiores, que somam 22 cartas. O baralho completo possui, então, 78 cartas distintas. É muito importante levar em consideração em uma consulta de tarô tanto os arcanos maiores como os arcanos menores, pois dessa forma conseguimos saber todos os potenciais envolvidos na situação questionada. Desde a espontaneidade da carta O Louco até a maturidade da carta O Mundo, o tarô se comunica através de uma linguagem simbólica em um baralho composto por 78 cartas.
onde 22 são chamadas de arcanos maiores e as outras 56 de arcanos menores. Estas com 4 naipes diferentes: ouros, espadas, copas e paus. Os símbolos utilizados no tarô são profundamente enraizados na história e na mitologia. São modelos herdados dos nossos ancestrais que influenciam a nossa forma como interpretamos as coisas. O tarô nos permite colocá-los juntos em várias configurações para contar e interpretar diversas histórias, assim como podemos traçar paralelos entre o significado das cartas e as nossas próprias experiências. A história que contamos sobre nós mesmos e a visão que temos da nossa própria existência influencia muito a maneira como pensamos sobre o nosso futuro. As cartas do tarô nos ajudam a contar essa história, revelando pontualmente facetas que às vezes não percebemos sobre um questionamento ou sobre o momento atual das nossas vidas. Quando estudamos cada arcano, podemos analisar nossas atitudes, nosso jeito de ser ou como estamos nos posicionando em relação a algo. Uma maneira interessante de entender o tarô é encará-lo como uma ferramenta para desvendar o nosso inconsciente e expressar externamente o que se passa em nosso interior. Nas cartas, podemos projetar nossos sentimentos e pensamentos, entendendo melhor o que nos cerca e o nosso papel no atual momento. O tarô nos convida a aprendermos mais sobre nós mesmos e escrevermos nossas histórias em alinhamento com as invisíveis e poderosas forças do universo. O ideal é que as cartas sejam feitas sempre em um local tranquilo, limpo e agradável, de preferência sem interferências externas ou sem ser interrompido por nada. Sempre desligue aparelhos desnecessários, assim como quaisquer objetos que possam fazer muito barulho, principalmente dissonantes. Se você for usar um baralho físico, é sempre bom guardá-lo embrulhado em um pano branco limpo ou dentro da sua própria caixa, em um lugar que somente você vai mexer. Para consultas virtuais, são indicadas as mesmas orientações. Concentre-se apenas no que você está se propondo a fazer. Mentalize uma questão importante da sua vida por alguns instantes. Pode ser uma pergunta específica, uma dica de como se portar em uma situação ou apenas um direcionamento para o seu momento atual. Direcione toda a sua intenção solicitando uma resposta apropriada. Faça isso pelo tempo que achar adequado. Em seguida, prossiga com a sua consulta para ver uma carta ressonante com a sua mentalização. A mensagem contida na carta ou nas cartas retiradas é para você e você apenas. É a resposta mais indicada para o seu momento atual ou a situação mentalizada. Uma nova consulta, principalmente sobre o mesmo assunto, não deve ser repetida até que tenha havido reflexão e entendimento do que lhe foi transmitido. O tarô é uma ferramenta subjetiva que deve ser utilizada com tranquilidade, consciência, responsabilidade e apenas em momentos onde você sinta que deve fazer uma conexão pessoal com as poderosas forças que regem a causalidade do universo. Tal ação poderá trazer revelações que poderão ou não influenciar a linha do tempo na sua vida. Portanto, reflita a respeito do que lhe foi transmitido de forma intuitiva e ao mesmo tempo consciente. Antes de começar uma consulta, concentre-se, medite, peça proteção e inspiração aos seus guias espirituais. Após isso, faça a pergunta que você deseja encontrar respostas. Você pode perguntar em voz alta ou fazê-la mentalmente, se concentrando totalmente na questão. O mais importante é que a sua pergunta ou mentalização seja bem clara, direta e objetiva. Após o seu momento de concentração, quando sentir que a sua hora chegou, obtenha
a sua revelação. E isso vale também para consultas para terceiros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E em breve nós voltaremos com mais vídeos como esse. Até mais!